Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse final de semana que se inicia. Abençoa-nos para que nós possamos descansar dos nossos trabalhos, que nós possamos aproveitar a oportunidade para te adorar em nossas igrejas, fortalecer a nossa fé para a nova semana. Dá-nos sabedoria, ó Deus, neste dia, através do meditar agora da Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 12, que diz assim: Vocês estavam indo bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Chamado irmão e irmã, o fermento é um produto muito interessante. Coloca-se uma pitada de fermento em uma massa e ela faz toda a massa crescer. O apóstolo Paulo usa a figura do fermento no texto de hoje como os falsos ensinamentos daqueles que eram chamados de judaizantes. Eles queriam que os cristãos convertidos fossem circuncidados e obedecessem às leis do Antigo Testamento para realmente terem a salvação eterna. Paulo diz que isso é um absurdo, pois se alguém quer ser salvo por si mesmo, pela sua própria obediência à lei, por suas obras de merecimento, então jogam fora tudo o que Cristo fez na cruz. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo é claríssimo sobre a salvação somente pela fé em Cristo, sem nós fazermos nada para conseguir ou cooperar. Apenas recebemos de graça e por amor. Diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O apóstolo Paulo critica os cristãos porque eles têm tudo para serem felizes em Cristo e querem voltar à escravidão da lei. Hoje não é diferente. Nós cristãos somos tentados diariamente a abandonarmos Deus, Sua palavra, oração, igreja, porque estamos envolvidos demais com as coisas deste mundo. Este é o primeiro perigo que os cristãos de hoje enfrentam. 1 João 2, 15 a 17 diz assim: Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem de Deus Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O segundo perigo que nós enfrentamos é o secularismo, isto é, os cristãos viverem nos mesmos pecados que o mundo vive, achando que isso é normal e não vai dar em nada após a morte. O mundo sempre foi pecador, corrupto e mau. O que está mudando nos dias de hoje é que os cristãos também estão sendo pecadores, corruptos e maus.
igualzinho ao mundo. Não podemos esquecer que Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. As pessoas precisam ver o nosso jeito diferente e correto de viver segundo a palavra de Deus e buscar também a Deus na sua palavra pelo nosso exemplo de cristãos. E o terceiro perigo é o mesmo que os cristãos da Galácia enfrentavam, que é o legalismo, onde pessoas querem impor que os cristãos obedeçam a determinadas leis e preceitos do Antigo Testamento ou inventados por eles mesmos. Paulo fala assim hoje: mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira correta. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja quem for, será castigado por Deus. Precisamos cuidar muito de nossa fé, pois as tentações para o afastamento de Deus, de sua palavra, da oração e da igreja são constantes em nossas vidas. Deus nos colocou na igreja para que um ajude o outro, especialmente quando está indo por um caminho errado. Paulo está trazendo os cristãos da Galácia para o caminho certo, porque eles se desviaram. Quando diz que tinha certeza de que eles voltariam à fé em Cristo e negariam os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Os inimigos dos cristãos são tão ardilosos que inventaram que o apóstolo Paulo era a favor da circuncisão dos que se tornavam cristãos. O apóstolo Paulo responde que se ele fosse a favor disso, ele não estaria sofrendo tanta perseguição por parte dos judaizantes. Estimado irmão e irmã, hoje em dia nós nos protegemos de tantas coisas, de ladrões, de doenças, de problemas materiais, mas muitas vezes não protegemos a nossa alma dos inimigos que nos rodeiam diariamente. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo e nos salvou mediante o seu sofrimento e morte na cruz. Na fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Na fé em Cristo, nós temos uma nova vida, somos cristãos, queremos adorar, servir e honrar a Cristo com a nossa vida comprometida e consagrada com Ele, com a sua palavra, oração e igreja, não por obrigação ou medo do castigo de Deus, mas por amor. Não deixemos que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação tirem de nós a alegria da salvação pela fé em Cristo, a alegria de sermos libertados de toda escravidão e sermos livres para adorar e servir a Cristo. Lembremos que neste mundo somos apenas passageiros, por isso vale a pena permanecer fiel a Cristo até a morte, porque nós receberemos a coroa da vida eterna nos céus. Efésios 4, 17 e 24 diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém. Façamos oração.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação pela fé em Cristo. Não deixe, ó Deus, que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afastem de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja, que nós possamos viver como pessoas livres na fé em Cristo, que nós possamos livremente Te amar acima de todas as coisas como o Senhor merece e quer, e amar as pessoas como a nós mesmos. Que nós possamos, com a nossa vida, honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.